Bem, é, aí. Breaking Bad é uma série norte-americana, para quem não conhece, ela foi exibida entre 2008 e 2013. Ela teve 5 temporadas e 62 episódios, e seu criador foi Vince Gilligan. Ela conta a história do Walter White, que era um químico brilhante, mas a vida dele passava por momentos ruins, e então, no presente da série, ele trabalha como professor num colégio de ensino médio, onde ele é muito desrespeitado. Para ter condições de fechar as contas, ele precisa de um segundo emprego no Lava Rápido. O filho dele, o Walter White Jr., tem paralisia cerebral, e a esposa dele, Skyler White, está grávida de uma filha que eles não planejaram. Para piorar tudo, no seu aniversário de 50 anos, o Walt descobre que ele tem câncer de pulmão, num estágio tão avançado que é inoperável, e aí com essa ideia de que ele vai morrer, ele decide chutar o balde e passar a produzir metanfetamina cristal, junto com o ex-aluno dele, o Jesse Pinkman, para deixar um dinheiro para a família dele. Tá? Essa série ela aborda muito os conceitos de química, até por conta da profissão do Walter White, e ela teve muito realismo porque dentre os produtores da série existiam alguns que eram profissionais de química, né? Que ajudaram eles com toda essa parte que a gente vai ver aqui. Bom, falando um pouco sobre a Blue Magic, que é a chamada metanfetamina azul da série, né? Bem, a Blue Magic ela é uma metanfetamina, né? A metanfetamina ela é uma droga derivada das anfetaminas. Ela tem vários nomes, dentre eles meth, speed e cristal. Ela pode ser encontrada na natureza em várias espécies de acácias. E, de uma forma geral, ela é uma substância que pode ser usada para tratamento de algumas doenças, que a gente vai ver mais para frente, mas ela também pode causar dependência. Aqui eu coloquei duas definições, tá? Uma pela Drug Enforcement Administration, que é o DEA, e a outra no Brasil pela Anvisa. O DEA, para quem já assistiu Breaking Bad, vai lembrar que é onde o Hank trabalha, né? O cunhado do Walt. Só que na série a gente tem essa impressão que é mais como se fosse uma divisão da polícia. Na verdade, é uma agência inteira, tá? Ela vai para questões administrativas, laboratoriais. Ela não tem apenas essa parte de força policial. Ela tem ela, mas não é somente ela. Então isso é uma coisa que a gente acaba vendo na série e achando que é apenas uma subdivisão da polícia, mas não é, é muito mais do que aquilo. Bem, a história da metanfetamina ela remonta a 1889, quando esse japonês da foto aqui, o Nagai Nagayoshi, ele vai sintetizar ela pela primeira vez a partir da efedrina. Em 1919, outro japonês, o Akira Ogata, conseguiu sintetizar ela na forma cristal, pela primeira vez também a partir da efedrina. A metanfetamina, ela sempre foi muito usada para algumas finalidades. E na Segunda Guerra Mundial, como a metanfetamina tem a propriedade de causar um estado de alerta aguçado, ela passou a ser usada pelas tropas tanto do eixo quanto dos aliados como uma forma deles ficarem sempre alertas para evitar possíveis ataques. Acontece que as tropas aliadas foram percebendo os efeitos colaterais da metanfetamina, que os soldados ficavam muito violentos e ficavam paranoicos e viciados, e aí foram tirando essa droga dos batalhões. Enquanto as tropas do eixo continuavam usando em quantidades enormes, tanto que até supostamente Hitler usava doses de metanfetamina para se manter em estado de alerta, e essa quantidade era tão grande que quando acabou o conflito, eles tinham um estoque gigante de metanfetamina e eles passaram a vender para a população. Tanto que aqui a gente tem a imagem do Pervitin, que era um dos medicamentos feitos à base de metanfetamina que eram vendidos na Alemanha após o final da Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, ela também passou a ser utilizada para alguns tratamentos de doenças, porém, como ela estava gerando muito vício e muita produção clandestina, os Estados Unidos foram dando um jeito de proibir o acesso a algumas substâncias usadas para a fabricação de metanfetamina e de equipamentos necessários também para se fabricar ela. Assim, foi diminuindo a quantidade de metanfetamina presente, sendo de origem legal ou ilegal, e hoje ela é encontrada em quantidades bem menores pelas ruas dos Estados Unidos. Eu vou me basear mais nesses dados dos Estados Unidos porque é onde houve, digamos assim, mais incidência de metanfetamina e também porque é onde se passa a série Breaking Bad, na sua maior parte. O preço da droga, hoje em dia, ele fica na casa de 6.500 a 20 mil dólares por libra. A libra é uma medida utilizada lá, né, que equivale a mais ou menos 454 gramas.
É importante frisar que esse valor da metanfetamina ele varia por conta da disponibilidade da droga. O que acontece é que antigamente, lá por volta de 1995, era muito mais fácil você obter as substâncias precursoras para fabricar metanfetamina e os equipamentos. Então, tinha muita droga na rua e isso fazia com que o preço baixasse. Hoje, como é mais difícil de se obter, a metanfetamina se tornou-se mais rara, os preços são mais altos. Por mais que a metanfetamina não seja uma droga mais tão comum como era antigamente, por conta do surgimento de outras drogas sintéticas. A pureza, segundo o DEA, a pureza que era das drogas apreendidas é entre 50% e 55%, sendo que a forma cristal ela é mais pura e mais potente e ela chega a ter 98% a 100% de pureza. O que é importante frisar que com relação à coloração, né, que a gente vê na série uma metanfetamina extrema pura do Walt, com 99,1% de pureza, e ela apresenta coloração azulada. A cor não tem nada a ver com o fato da metanfetamina ser pura. Na verdade, a coloração pode significar mais que ela é impura. Porque a metanfetamina em si, quando ela cristaliza, ela tem essa coloração mais esbranquiçada. Tanto que ela é chamada de ice, né? Gelo, para nós, nos Estados Unidos, por conta desses formatos que ela passa a apresentar em coloração que se assemelham muito a cristais de gelo. É, Então, essa coloração que é encontrada em metanfetamina, às vezes até é encontrada na vida real. Há casos, inclusive, de metanfetamina apreendida na coloração rosa, porque os fabricantes aplicaram aquela bebida chamada Quick, de morango, eles aplicavam para deixá-la rosada. Portanto, essa questão de coloração da droga, quando ela foge um pouco do branco, significa mais que ela é impura do que pura, como a gente tende a imaginar vendo a série. A metanfetamina é uma droga versátil, ela, assim como o crack e a cocaína, ela pode ser usada de várias formas. Ela pode ser fumada, ela pode ser pulverizada para se cheirar, injetar, ela pode ser ingerida como um medicamento. Portanto, são várias as formas de consumir a metanfetamina. Os usuários que consomem muita droga, eles geralmente são desnutridos, eu já vou explicar o porquê disso. Eles apresentam falta de higiene e dentes podres. Eles injetam metanfetamina a cada 2 a 3 horas e até 1.000 miligramas por vez. E por conta de eles terem muita metanfetamina nos seus sistemas, eles são muito paranoicos. Bom, a parte de farmacologia da metanfetamina, ela descreve algumas características dela no organismo. Os efeitos da metanfetamina são vários, dentre eles irritabilidade, comportamento agressivo, ansiedade, excitação, alucinações aditivas e paranoia, é, enfim, comportamento violento. São vários os efeitos que a metanfetamina causa no organismo e eles podem durar muito tempo, porque a metanfetamina, ela, diferente da cocaína, ela metaboliza muito lentamente. Leva até 2 dias para eliminar uma única dose ingerida. Imagine que, como eu disse, ali as pessoas acabam ingerindo a cada 2 ou 3 horas, então imagine quanto de metanfetamina elas têm no organismo por muito tempo. E os efeitos da droga, eles atingem o pico entre 2 e 3 horas após o uso, e eles são mensuráveis no corpo por até 8 horas depois do uso. A metanfetamina, ela causa dependência, porque ela tem uma propriedade muito problemática, digamos assim, que é que ela causa depressão. Por que ela causa depressão? O uso de metanfetamina age no sistema nervoso central, fazendo com que o cérebro passe a liberar substâncias que causam a sensação de prazer, alguns hormônios no caso. E por conta dessa sensação de prazer que o cérebro libera apenas quando sob influência da metanfetamina, ele acaba se acostumando e aí ele passa a liberar esses hormônios apenas quando ele está sob ação da metanfetamina. Então a pessoa passa a ter necessidade de ingerir a droga, ou injetar, enfim, consumir a droga para ter essa sensação de prazer. Tanto que quando os efeitos da droga começam a passar, a pessoa passa a ter um estado de sono, começa a se sentir cansada, triste, que caracteriza o estado de depressão, que em muitos casos é suicídio. Como eu disse ali, a metanfetamina ela também pode causar efeitos no corpo, como por exemplo, deixar a pessoa mais magra, aparecimento de acne. Por que isso acontece? A metanfetamina ela também vai fazer com que os vasos sanguíneos do corpo se contraiam. Isso dificulta a passagem de sangue para alguns órgãos, como a pele, e isso leva a que algumas feridas não se cicatrizem
E isso acentua o aparecimento da acne e também leva à deterioração de alguns órgãos, como por exemplo os dentes, tá? Eles começam a se deteriorar por conta dessa dificuldade no fluxo sanguíneo. Bom, a síntese da metafetamina, existem várias formas de sintetizar, né? Mas a gente só vê duas ali na série, que no caso é a redução da efedrina ou pseudoefedrina e a rota da fenilcetona, ou, P, ou rota da P2P, né? P2P é uma forma de chamar fenilcetona ali. Eu vou explicar rapidão aqui como é que acontece essas sínteses. Basicamente, a rota da redução da efedrina, você vai ter medicamentos para gripe, resfriados, que contém a substância efedrina ou pseudoefedrina, e aí é realizada uma extração, né? A partir desses comprimidos é feita uma maceração, transformando eles em pó, e então é extraído a partir da solução em solventes orgânicos. Um que a gente vê na série é o metanol, a gente vê de relance apenas ele aparecendo ali, e a partir daí você obtém a S-pseudoefedrina, ou também aqui no Brasil seria mais comumente chamada de L-pseudoefedrina, por conta do enantiômero. A partir da pseudoefedrina, então, é feita a redução usando ácido iodídrico e fósforo vermelho, e aí você obtém a S-metanfetamina. A rota da fenilcetona é um pouquinho mais complicada, ela envolve ácido fenilacético e ácido acético, no qual você reage os dois, formando a fenilacetona. Aí, a partir da fenilcetona, você realiza uma redução com metilamina, onde você forma a metafetamina, no caso, a mistura racêmica dela. Acontece que essa primeira, ela é a favorita, digamos assim, tanto que eu coloquei que, inclusive, que o DA aprendeu 89% das apreensões do DA em 95 eram dessa rota da da pseudoefedrina, enquanto 6% era da P2P. Por que, que ela é a favorita? Basicamente são três motivos. O primeiro que é mais fácil você obter esses medicamentos para resfriado do que você obter, por exemplo, ácido fenilacético, metilamina, ou até alguns catalisadores como óxido de tório. Então é muito mais fácil você obter esse medicamento aqui e as outras substâncias usadas para fabricação do que essas daqui. Um segundo motivo pelo qual essa daqui é favorita é que ela envolve menos etapas, tá? A única etapa em que você tem realmente uma reação química ali, digamos assim, é essa redução que a gente tem aqui com ácido hidrídrico e fósforo vermelho. Já por outro lado, nessa a gente tem que converter o ácido fenilacético em fenilacetona para depois converter a fenilacetona em metafetamina. E o terceiro motivo é que essa via aqui produz uma metafetamina mais forte. Acontece que a metafetamina ela apresenta dois enantiômeros, o destrógeno e o levógeno. O destrógeno ele pode ser usado para tratamento de doenças como obesidade e déficit de atenção, porque ele não causa vício, mas ainda assim é um medicamento controlado. Enquanto a metafetamina levógena, que é a produzida aqui, né, a metafetamina S, ela é uma substância que causa esses efeitos psicotrópicos e ela é extremamente viciante. Como aqui a gente vai produzir exclusivamente a metafetamina levógena e aqui é produzido 50% da levógena e 50% da destrógena, essa aqui é mais forte e, portanto, é a favorita. Tá, agora os problemas da produção. São vários, tá? Aqui eu coloquei quatro porque são os principais. O primeiro deles são os subprodutos tóxicos gerados. A gente tem na série, por exemplo, o gás fosfina, que é um gás incolor, extremamente tóxico e que tem cheiro de peixe podre. Além disso, como eu mostrei ali na rota da fenilcetona, são usados alguns catalisadores e dentre eles você tem o óxido de tório. O tório é um elemento radioativo. Você também tem ali amálgama de alumínio. A amálgama é um composto de mercúrio, portanto tem o mercúrio também que é tóxico. Ou seja, existem vários subprodutos tóxicos que, por um erro de reação, podem ser gerados aí na produção da metafetamina. O segundo problema é o descarte incorreto de resíduos, tá? Esses resíduos podem ser descartados, às vezes, no meio do mato, em lagos, córregos, porque os produtores de metafetamina não têm esse cuidado, tá? Primeiro que eles não têm muito conhecimento ali do que eles estão fazendo, da parte química, e muito menos eles não têm a ideia do prejuízo que isso está causando para o meio ambiente. O terceiro problema é a falta de segurança, porque esses laboratórios clandestinos eles não têm geralmente um extintor de incêndio, um lava-óleos, enfim, uma capela, não tem nada de segurança ali para evitar possíveis contaminações ou até intoxicações com
em alguma reação da metanfetamina. E por último, o uso de locais inadequados, porque a metanfetamina às vezes ela é fabricada pelos produtores em locais como, por exemplo, apartamentos. Aí o que acontece? Esses dois últimos fatores principalmente, eles são responsáveis por entregar, digamos assim, os laboratórios. A falta de segurança, como eu falei, ela pode às vezes resultar em um incêndio ou algo do tipo, que leva a aparecimento de bombeiros ali, da polícia, que acaba encontrando no laboratório. E os de locais inadequados, às vezes, por exemplo, como eu mencionei, apartamentos, faz com que vizinhos que moram próximo possam sentir cheiros diferentes e às vezes fazer alguma reclamação para o síndico encaminha para a polícia e de repente o laboratório é descoberto. Portanto, esses aqui são alguns problemas que eu quis listar, até porque muitas vezes o pessoal acaba pensando que, vou estudar química para aprender, para fazer droga. Não é assim, tá? Existem várias consequências dessas ações. Por mais que na série essas consequências elas passem, digamos, de uma forma mais leve, elas são bem pesadas, tá? Não é só pro Walter White que fazia mal para as pessoas à volta dele, faz mal para o meio ambiente também, esse descarte incorreto de resíduos, por exemplo. Então, é um problema bem sério essa produção de drogas clandestinas, não é à toa que é uma prática ilegal e punível com prisão. Agora, falando sobre o segundo elemento da série, a gente vai falar sobre ácido fluorídrico. A gente tem uma certa série onde o Jesse ele tem que se desfazer de um corpo, e aí te manda ele descartar ele numa banheira de um plástico específico, né? Esse plástico é o polietileno, e usar ácido fluorídrico para isso. Só que o Jesse não encontra um recipiente do tamanho adequado, e aí decide colocar na banheira. O resultado é esse aqui que vocês estão vendo, né? Um buraco na banheira e no teto do andar de baixo. O ácido fluorídrico, ele é um hidrácido, tá? Ele é um composto de flúor e hidrogênio, e ele é um ácido de fraco para moderado, tá? Ele não tem toda aquela força ali para corroer tudo. Ele não se dissocia por completo. Ele reage com metais, vidro e alguns tipos de plástico. Por isso que ele é encontrado, por exemplo, em frascos de plástico, ao invés de outros ácidos que são encontrados em vidro, por exemplo. Só que essa parte do ácido fluorídrico eu quis trazer para mostrar que ela não acontece realmente. Esse trecho que eu coloquei é de um vídeo do Caçadores de Mitos, que é o programa da Discovery, onde eles testam coisas de filmes e séries. E eles testaram essa questão de desaparecer com o corpo, e no caso eles usaram um porco ali para simular. Acontece que com ácido fluorídrico o porco ele derreteu, mas a banheira continua intacta, tá? O resto da banheira continua intacto, eles se criaram tudo ali no meio do deserto. E aí eles decidiram testar com alguma coisa mais forte, eles usaram ácido sulfúrico em outro composto não identificado por eles. E o resultado foi esse, tá? Essa água preta aqui, que no caso é o porco que derreteu, mas a banheira, por mais que ela esteja queimada, ela não foi corroída. Aqui do lado escorreu porque eles encheram a banheira com a substância e ácido sulfúrico. Portanto, não aconteceria como aconteceu na série, tá? Havia um outro exagero da série para essas questões químicas. É importante frisar também que, às vezes, pode ser até que eles tenham preferido adotar esse grande exagero do que adotar um realismo, porque eles não podem ensinar, tá? Na televisão, eles não podem ensinar como você se desfaz de um corpo, tá? Todo crime ele vai deixar ali os seus indícios, mas com ácido fluorídrico não teria como repetir aquele efeito da série. E por último, eu vou falar sobre essa parte de cristais explosivos, tá? Essa parte aqui remete ao último episódio da primeira temporada, onde a gente tem o Walt indo negociar com o Tuco. Aí ele leva um pacote pro Tuco, fingindo que é metanfetamina, e aí o Tuco resolve não negociar com o Walt pega um cristal ali daquele pacote e joga no chão e tudo explode. Tá? Ele fala que não é metanfetamina. Tá, aproveitando que a gente chegou nessa parte, eu disse que vocês precisariam de uma palavra-chave para fazer o certificado, e a palavra-chave é cristais, tá? Portanto, cristais é a palavra-chave que vocês vão precisar para obter a obtenção do certificado depois. Cristais com C maiúsculo. O que acontece? Aquela substância que a gente vê na série ali, em formato de cristal, é o fulminato de mercúrio. Ele tem essa fórmula aqui, e ele é um explosivo primário. O que vem a ser um explosivo primário? É um explosivo que ele vai realizar uma reação de detonação, que eu já vou explicar o que é, de uma forma que ele não demande muita energia para isso.
Tá. Como que ocorre essa reação de detonação? Basicamente, o fulminato de mercúrio tem esse átomo de mercúrio com um certo caráter covalente na ligação entre ele e o carbono. No caso, essa molécula é levemente linear e você tem o mercúrio no meio e de cada lado do mercúrio tem um carbono e nesse carbono é ligado a série nitrogênio e oxigênio de cada lado do mercúrio. O que acontece é que essas ligações covalentes entre o carbono e o mercúrio elas são muito frágeis. Quando você aplica uma energia elétrica, térmica, ou às vezes até atrito, jogando o cristal no chão, ele vai quebrar essa ligação e a molécula se decompõe. Nessa decomposição, você tem a produção de monóxido de carbono, gás nitrogênio e mercúrio sólido. O monóxido de carbono e o nitrogênio são gases, e eles se expandem muito rápido, cerca de... Não tem uma velocidade, não tem como medir uma velocidade exata, mas especula-se que ela seja mais rápida que a velocidade do som. Como essa expansão é muito rápida, ela gera ondas de choque no ar e por isso isso caracteriza uma reação de detonação. Aqui é uma foto do fulminato do mercúrio, tá? Não, ele não cristaliza como a gente viu na série, ele forma cristais de no máximo 1 milímetro, não forma mais do que isso. Portanto, ali na série também foi outra licença poética, um cristal daquele tamanho. Aí eu trouxe três situações que seriam mais prováveis de acontecer na vida real, tá? Vocês estão percebendo que eu estou comparando muito a série com a realidade, justamente para mostrar onde que essa química da série acerta e onde ela erra. Dessas três questões aqui, eu separei que o Walt ficaria sem dinheiro. Por quê? Naquele mesmo vídeo do Caçadores de Mito, eles testam essa explosão do fulminato de mercúrio simplesmente jogando no chão. E nem com uma força sobre-humana, ou jogar no chão seria capaz de quebrar essas ligações entre o mercúrio e o carbono. Portanto, simplesmente jogar o fulminato de mercúrio no chão não resultaria na explosão. Segundo, todo mundo morreria. Caso chegasse a explodir aquele cristal que o Rod jogou no chão, aquele cristal tem em torno de umas 50 gramas, mais ou menos, as ondas de choque que geraria pela reação de detonação seriam, digamos assim, capazes de explodir todo o pacote, ou seja, o prédio inteiro iria explodir. Por mais que só com aquele cristal já seria bem provável que todo mundo se machucasse pelo menos um pouco, porque o fulminato de mercúrio ele gera uma explosão muito forte, tá? No vídeo do Caçadores de Mitos, eles usam 5 gramas de fulminato de mercúrio e é possível explodir uma abóbora com isso. Tá? E por último, aqui eu quis fazer uma brincadeira com a questão do fulminato de mercúrio, que é a massinha de modelar que queria ser metafetamina. Por quê? O fulminato de mercúrio, ele, como disse, ele não cristaliza. É mais provável que ele fique nesse formato de massinha de modelar, algo semelhante, assim, né, uma meleca, do que um cristal bonito. Então, no caso, o Alt usa aquilo ali para enganar o Tuco, fazendo ele pensar que é um cristal de metafetamina, mas na verdade ele não teria aquela forma. Portanto, como diria o nosso amigo Thanos, a realidade tende a ser decepcionante. E é isso, tá? Aqui eu trouxe algumas referências para vocês que eu usei para fazer esse seminário. E eu queria destacar duas delas que eu tenho aqui do meu lado, que são dois livros, tá? Um deles é Vamos Cozinhar, tá? Foi esse livro aqui que me fez ter vontade de falar desse assunto. E o segundo livro é Breaking Bad, o livro oficial, tá? Ele é produzido pela Sony, que é a detentora dos direitos autorais da série. E os dois livros eles vão falar basicamente sobre as mesmas coisas, a diferença é que o Breaking Bad, o livro oficial, ele tem uma questão mais oficial, né? Ele vai abordar questão de bastidores, coisa do tipo, enquanto Vamos Cozinhar, ele vai abordar mais questões gerais, como por exemplo filmagem, ou até a mesma parte química dele é mais abordada no Vamos Cozinhar do que no Breaking Bad, livro oficial. São dois livros ótimos, recomendo muito a leitura. E era isso, tá? Eu queria fazer alguns agradecimentos, agradecer ao programa PET, né, o Programa de Educação Tutorial, agradecer ao EPG, agradecer aos professores tutores, o professor Sandro e a professora Elaine. A professora Elaine me ajudou um pouco também com a pesquisa, eu pedi para ela me ajudar com a parte da síntese da metafetamina. E também agradecer aos outros petianos que me ajudaram, né, nesse meio tempo aí, sempre estão compreendendo quando às vezes eu fico um pouco distante do grupo ali. E aqui eu queria deixar algumas formas de contato da PET, né? O nosso Instagram, o nosso Facebook, o e-mail e o nosso site, caso vocês queiram entrar em contato com a gente. São essas as formas. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Se alguém tiver uma pergunta agora, fique à vontade.
Parabéns, Flávio. A gente já Obrigado, professor. sabe inicialmente o assunto muito interessante, né? E você abordou muito bem, trouxe questões históricas, fez relação da divulgação científica com, muitas vezes, o sensacionalismo científico, né? Aquilo que é real e aquilo que é imaginário, mas que acaba vendendo bastante. Isso tem uma área muito forte dentro da educação científica também, essa questão da divulgação científica. Mas foi muito legal, parabéns. E também citando os livros que você utilizou, isso foi bacana, porque traz também um conhecimento a mais que você tem, né, de estar tá vendo livros, estudando, isso é muito bom para dentro da formação, né, de todos vocês, né? A gente está lendo aí materiais e tem muitos livros que têm essa relação direta com a química. A química faz a gente compreender melhor, né? Bom, parabéns novamente. E você tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Só parabenizando então sobre a apresentação, Otávio. Eu tenho uma pergunta, eu queria que você resgatasse um pouco da história lá da metanfetamina. Como é que como começa, né? Estão lá, peguei bem essa parte lá no início que você comenta, né? Como que ela surge, porque muitas das drogas, elas realmente surgem num contexto de guerras ou do uso, né? Dias eu estava assistindo um documentário sobre o LSD e ele surgiu como uma droga, né? Que o próprio CIA, né? Tentou desenvolver porque acreditava que com ela eles conseguiriam ter uma manipulação, né, de repente, de uma pessoa conseguiria ter um comando dessa pessoa de repente tirar uma verdade daquela pessoa, né? Como se fosse da verdade de utilizar tanto, mas antigamente, na época, né, nós tínhamos os hips, então, né, houve uma projeção muito grande do LSD e tem uma história bem interessante por trás. É assim como outras que acabaram sendo desenvolvidas durante guerras, né, a heroína, né, o nome da heroína já vem também com uma ideia assim, mas gostaria de passar a palavra para você, se comentar um pouco, resgatar um pouco lá da história da metanfetamina. Então, a metanfetamina ela é uma droga derivada das anfetaminas e ela surgiu próximo assim desse descobrimento das anfetaminas. Como sempre ali por volta do século XIX, século XX, se tinha muito essa busca por medicamentos diferentes, isso levou ali mais ou menos por volta da metade do século XIX, ali por 1850, o descobrimento das anfetaminas. A partir daí foram feitas vários testes em cima disso para tentar descobrir outras substâncias medicinais. E aí que entrou o Nagai Nagayoshi, tá? Em 1989, que ele conseguiu sintetizar a metafetamina. Ela no começo era usada como medicamento, e daí, conforme foram percebendo as propriedades maléficas dela, né? Eles foram deixando ela de lado, mas o intuito da criação dela era como um medicamento. Como anestésico, Oi? usado para anestésico, como é que era a ideia inicial? Você lembra-se Pois qual então, seria o objetivo desse aspecto farmacológico aí? a metafetamina, no caso, ela pode ser usada, ela era usada também para vários tratamentos de doenças. Inclusive, o alcoolismo era tratado com metafetamina por conta das propriedades dela, de até se contrapor alguns efeitos do álcool. Então, não tinha uma razão específica assim para usar a metafetamina. Ela poderia ser usada para vários propósitos. E o que acabou se destacando mais foi essa questão de doenças mentais. E hoje se tem o tratamento da transtorno de déficit de atenção com a metafetamina, mas não tinha uma razão específica para criação dela. Porque a anfetamina também, né, tem
de um estimulante muito grande, né? Sim, elas se assemelham muito. Tanto que eu estava dando uma olhada nessa parte das anfetaminas para ver se tinha algo mais para adicionar aqui. E basicamente o que diferencia a metanfetamina da fórmula geral, digamos assim, das anfetaminas, é um radical, que é o. Eu vou ver se eu volto aqui na molécula da metanfetamina, só para poder mostrar aqui na síntese. A única coisa que diferencia as anfetaminas da metanfetamina é esse radical final aqui, tá? Esse finalzinho aqui, que é um metil. E no caso as propriedades elas são bem parecidas, não são iguais, mas são bem parecidas. Legal. Alguém tem uma pergunta? Deixa eu ver aqui. Sobre essa questão da divulgação científica, tem mais alguma série aí que te chama a atenção, que você acha que também tem esse sensacionalismo, ou até filmes, né? Tem, como eu comentei, tem grupos de pesquisa que só trabalham nesse objetivo, né? Como é que acontece essa divulgação científica, né? Até tem uma colega de Toledo, da UniOeste, ela trabalha bastante com esse tópico, né? E eu me lembro que ela colocava que série, assim, programas científicos geralmente passam em horários que não são muito comerciais, né? Porque, assim, tem que dar uma... A gente pega uma revista super interessante, né? Então, eles fazem, colocam ali umas comparações que acabam, às vezes, prejudicando até o conhecimento científico propriamente. Porque eles acabam dando um sensacionalismo porque tem que vender, né? Tem que ter essa situação, mas que o conceito científico propriamente, né, fica muito longe daquilo que está sendo colocado. Tem mais alguma que te chama a atenção, assim, que você gosta? Que eu me lembro que eu assisti são bem poucas, porque às vezes eles aproveitam essa questão da ciência não ser um conhecimento geral para, digamos, enfeitar muito. Até como eu mostrei de Breaking Bad, ali há muitos exageros, por mais que ela seja, digamos assim, a série mais fiel à realidade. Mas que eu me lembre, tem a série Chernobyl, que foi lançada acho que no ano passado. Também, assim como Breaking Bad foi sucesso em questão de crítica e de público. Eu não consegui assistir Chernobyl ainda, mas eu tenho essa vontade de assistir Chernobyl. Mas de série de divulgação científica que me vem à cabeça é a única. Tem também Traz nessa. tem alguns documentários também que tem esse estilo de série, como por exemplo o Cosmos. É, Uhum. Tem um documentário brasileiro que estreou recentemente no Netflix, que é o Mundo Mistério, que também Uhum. tem muito disso de divulgação científica, mas são mais questão de documentários. Já uma questão de dramatização, assim, de criar um roteiro em cima de algum conhecimento científico, que eu me lembro de série apenas Chernobyl, além de Breaking Bad. É legal. Eu acho que esse é uma relação muito importante, né? Quando a gente aprende ciências, né? Volta, né? A gente está sempre falando sobre isso. Dark, né? Dark também tem É bastante. verdade. Tem Dark também. Dark eu assisti, realmente dá uma. Não, From Break, né? Então, a gente tem essa, essa, essa relação da ciência, do conceito científico, aquilo que é validado por uma comunidade, todo um trabalho árduo de décadas, às vezes, de pesquisa. Então, a gente tem que estar sempre tendo um cuidado de analisar criticamente, assim como você colocou ali, por meio das simplificações. A semana passada, eu acho que o último teve da química forense, né? Então, acontece ali, a gente até conversou um pouco sobre a série CSI, né, que traz ali que a pessoa coloca qualquer coisa, já sai com tudo pronto, como se ninguém, né, é a coisa mais simples do mundo, já sai com todas as respostas, e quem está à frente de fazer um procedimento desse sabe que não é bem assim, exige um tempo muito grande, exige um conhecimento muito grande por trás. Da mesma forma, uma análise, né, de muitos
filmes, é lógico, ele tem o propósito realmente de vender, né, de trazer o interesse, mas essa análise crítica do que realmente é verdade, do que é, né, o que é conceito científico e o que é algo sensacionalizado, algo que não tem relação, a gente consegue a partir de ter mais conhecimento científico, né, de poder aprender mais ciências. A partir de aprender mais ciência, a gente pode olhar para aquilo e falar, isso é impossível, não tem como acontecer. Eu me lembro de, um, de uma palestra, de um encontro da Sociedade Brasileira de Química, falando sobre os Quarteto Fantástico, né? Aquelas propriedades. Então, uma análise científica do quanto aquilo ali, né? Do quanto aquilo ali poderia acontecer ou não, né? Apesar de hoje, com todos os avanços que a gente está acompanhando, ainda são coisas que são impossíveis ainda, né? São ainda muito difíceis de poder acontecer na realidade. Mas é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa. Foram citadas aqui algumas séries, né? De repente podem também ser acompanhadas e aí sendo analisadas criticamente. Caso vocês assistam e ali olhem alguma coisa que vocês fiquem em dúvida se é realmente verdade ou não, o PET está à disposição para esclarecer. É só entrar em contato, colocar a pergunta de vocês para a gente, que a gente vai atrás de responder. Não é isso, Fran? Sim. Inclusive, eu cogito a possibilidade de, no meu próximo seminário, até fazer uma parte 2 desse, porque Breaking Bad tem muita química que não tem como abordar só em um seminário. Uhum. Então, tem muita coisa que ficou de fora aqui, ficou reação termita, chicina, são várias ideias de química que a gente tem dentro dessa série. E de outras também que fica difícil de abordar num seminário só. Então, se Sim. tiver essa possibilidade de fazer um segundo seminário sobre Breaking Bad, vou pensar nisso. Perfeito. Breaking Bad, parte 2. Né? Então tá bom, pessoal. Aí agradecer a presença de todos por mais esse encontro aqui. Então, olhem lá nas nossas redes sociais a respeito das nossas novas atividades. A semana que vem não tem seminário, porque vão acontecer mini cursos, não é isso? Sim. Semana que vem a gente tem um mini curso sobre sabão, sabonete, são Isso, me produtos ajuda aí. muito importantes hoje em dia por conta dessa época de pandemia. Isso, no dia 13, então, tem um mini curso sobre sabão. Tá? No sábado, dia 15, uma roda de conversa sobre questões afrodescendentes, aqueles que fazem licenciatura ou que queiram, né, saber sobre o assunto. Para quem faz licenciatura, tem sempre as horas obrigatórias, então, um bom momento para aproveitar e já conseguir essas horas, para cumprir horas curriculares. E para aqueles que queiram saber um pouco mais, para até, agora há pouco tempo aconteceu o problema lá nos Estados Unidos, né? Então, essa questão do preconceito está bastante em foco, né, hoje, essas discussões. Então, essa roda de conversa vem no sentido de esclarecer um pouco melhor, né, de repente levantar ideias que estão aí passando na sociedade, que né, o quanto isso é importante a gente entender, porque realmente o mundo tem esse aspecto, infelizmente, de grande preconceito, né? Então, obrigado novamente, Flávio, parabéns. Eu que Tá? agradeço. O PET fica sempre à disposição de todos vocês, tá? Quando precisarem de alguma coisa, tiverem alguma curiosidade, é só entrar em contato, tá aí as formas, né? Como fazer, mandar um e-mail, entrar nas redes, ou se tiverem contato com algum petiano também, fica bem fácil, podem mandar direto. Né? A gente está disponível para qualquer assunto, principalmente de química, mas se tiver outro assunto também que a gente possa ajudar, estamos à disposição. Tá bom? Grande abraço a todos.